Que seu dia e sua semana sejam abençoados. Bem-vindas e bem-vindos a esta exploração. Hoje a gente vai encarar um tema que, assim, parece simples, mas que gera um debate imenso, né? O que a Bíblia realmente quer dizer com o reino de Deus? É verdade, é um conceito central. Exato. E vamos focar especificamente em como essa ideia aparece lá no Antigo Testamento. Nossa bússola para isso vai ser o capítulo 25 do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Uma fonte bem respeitada sobre o assunto. Com certeza. E olha, que confusão, né? Quando se fala em reino de Deus, as ideias vão para todo lado. Uns pensam logo no céu, vida após a morte. Sim, a visão mais comum, talvez. Outros imaginam algo puramente interior, sabe, no coração. Tem gente que vê como um projeto social, político, aqui na Terra mesmo, ou até identifica direto com a igreja ou com as aspirações de Israel. É fácil se perder, assim, nesse monte de interpretação. Totalmente. São muitas camadas. Nossa tarefa aqui é tentar encontrar um fio condutor, né? Seguindo a abordagem do Pentecost, que insiste, a resposta tem que vir da própria Escritura. E a chave que ele propõe é uma distinção fundamental: diferenciar o reino eterno de Deus do seu reino teocrático. Vamos ver como essa ideia se desenrola no Antigo Testamento desde o comecinho e como até uma rebelião cósmica entra nessa história toda. Fiquem ligados, exatamente. E a fonte já começa apontando essa tensão que você mencionou. Parece que a Bíblia se contradiz às vezes, né? Ora fala do reino como algo eterno, sem começo nem fim, ora como algo temporal, histórico. Sim, ora universal, ora local. Isso. Às vezes é Deus governando direto, outras vezes através de representantes. A proposta do Pentecostes era que não são contradições, mas dois aspectos de uma mesma realidade: o governo eterno de Deus e sua manifestação específica, progressiva na história. Que ele chama de teocrática. Certo, então vamos começar por esse conceito base: o reino eterno. O que define esse reino? O texto do Pentecostes destaca alguns pontos essenciais, né? Baseados nas Escrituras. Primeiro, Deus sempre foi rei. Sim, isso é fundamental. Não é um cargo que ele assumiu depois. As Escrituras são bem claras nisso. Salmos como 10:16, o Senhor é rei eterno, ou o 29:10, o Senhor presidirá para sempre. Jeremias chama ele de rei eterno. Faz sentido. O próprio título rei já implica isso, né? Um domínio que sempre existiu. Exato. Se ele é Deus, ele reina. Não tem como separar. E esse reinado não tem fronteiras, certo? É universal. Precisamente. Cobre céus, terra, toda a criação. 1 Crônicas 29 fala: o teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. E o Salmo 103:19 é direto: o seu reino domina sobre tudo. Até sobre os reinos humanos? Sim, mesmo em Daniel, né? Que trata tanto de impérios humanos, afirma-se que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nada escapa a essa soberania fundamental dele. E como ele exerce essa soberania toda? É sempre tipo intervenção direta, milagre? Nem sempre. Aí entra um ponto importante que Pentecostes ressalta. O reino eterno opera de forma providencial. Muitas vezes Deus age através do que a gente chama de causas secundárias. Como assim? Ele usa governantes humanos, por exemplo. Lembra de Provérbios 21.1? O coração do rei está na mão do Senhor. Usa nações como instrumentos, tipo a Síria lá em Isaías 10. Ele age soberanamente na história, sabe? Mesmo quando as pessoas nem percebem. Ah, interessante. E também através da natureza. O Salmo 148 fala dos ventos procelosos que lhe executam a palavra. É Deus no controle de tudo, mesmo que de forma indireta providencial. Mas às vezes ele intervém diretamente, né, com os milagres. Sim, claro. Essa é a manifestação milagrosa do reino eterno. O Êxodo é o exemplo clássico, né? Deus agindo com poder, com sinais, para libertar Israel do Egito. Ali ele está mostrando sua autoridade sobre nações, sobre a natureza, de forma inegável. É a soberania dele se tornando visível. Essa ideia de reino como soberania, como autoridade, parece ser o ponto central mesmo. É fundamental.
E aqui a fonte traz uma contribuição bem legal do George Led sobre a palavra grega basileia. A gente traduz como reino, né? Sim. Mas o Led argumenta que o significado primário, o básico mesmo, não é um lugar ou um povo. É mais reinado, poder real, autoridade para governar. Como assim? Tem algum exemplo? O Led usa a parábola do nobre, lá em Lucas 19. O nobre viaja para receber a basileia, ou seja, a autoridade real, e só depois ele volta para exercê-la sobre o povo e o território. Ah, entendi. Ele foi buscar o direito de reinar. Exatamente. Ou em Apocalipse 17, que fala de 10 reis que recebem autoridade como reis, mas ainda não receberam a basileia, o reinado estabelecido. E mesmo quando um povo é chamado de basileia, como em Apocalipse 5.10, é porque eles vão compartilhar desse poder real. Eles reinarão sobre a terra. Então, o reino eterno é, na essência, o direito e o poder que Deus tem de governar tudo. Isso. Sobre todos que se submetem a ele, como define o Schaeffer, citado na fonte. É a sua autoridade inerente. Ok, essa base ficou clara. Deus tem autoridade suprema, eterna. Mas aí, a história complica, né? Porque essa autoridade foi desafiada. Exatamente. É aqui que o Pentecoste introduz a ideia da rebelião original. Ele se baseia no Schaeffer e naquelas passagens de Ezequiel 28 e Isaías 14, que descrevem, ainda que simbolicamente, a queda de Lúcifer. E não foi um motim qualquer, foi um desafio direto à soberania universal de Deus. E qual era o objetivo? O que Lúcifer queria, segundo essa interpretação? Era só orgulho? O Schaeffer detalha isso bem, analisando as 5 declarações "eu subirei", de Isaías 14. Não era só orgulho, não. Era um plano bem ambicioso. Olha só. Conta aí. Primeiro, subir ao céu de Deus, onde ele não pertencia. Segundo, exaltar o trono dele acima dos outros anjos, quer dizer, governar os seres celestiais. Uau! Terceiro, assentar-se no monte da congregação, que muitos veem como uma reivindicação de papel no governo da terra. Quarto, subir acima das nuvens, tomar para si a glória divina. E o ponto-chave, o quinto, serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo. E a análise que o Schaeffer faz é que Altíssimo, Elion, é o título de Deus como possuidor dos céus e da terra, lá de Gênesis 14. Então, a ambição não era ser Deus em essência, mas usurpar a autoridade governante de Deus sobre toda a criação, céu e terra. Caramba! Isso muda tudo. Não é só pecado. É tipo uma tentativa de golpe cósmico para tomar o controle. E isso teve consequências, claro. Consequências imensas. Essa rebelião resultou na formação de um reino opositor, liderado por Satanás. Ele é chamado na Bíblia de o Deus deste século, em 2 Coríntios 4, e o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2. E aquela cena da tentação de Cristo. Muito reveladora. Em Mateus 4, Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo. E o ponto-chave é que Jesus não fala. Você não tem o direito de oferecer isso. Isso sugere que, naquele momento, Satanás exercia, sim, algum tipo de autoridade, delegada ou usurpada, sobre eles. Nossa, isso levanta uma pergunta gigante. Se a soberania de Deus foi desafiada assim, e surgiu um reino opositor, qual foi a resposta de Deus? Ele só assistiu? De jeito nenhum. A fonte argumenta que Deus instituiu um plano elaborado antes da fundação do mundo, lá em Mateus 25:34 especificamente, para mostrar quem manda no fim das contas. E onde ele faria essa demonstração? O palco escolhido foi a Terra. Como diz Warren Miller, citado na fonte, a Terra virou o centro dessa disputa cósmica, o lugar onde Deus demonstraria seu direito de reinar. Ah, e essa demonstração do reinado de Deus na Terra, ao longo da história, é isso que o Pentecoste chama de reino teocrático? Precisamente. É a forma como o reino eterno de Deus se manifesta no tempo e no espaço, especificamente aqui, na esfera terrena. A palavra teocracia significa literalmente governo de Deus. E como funciona esse governo? O MacLean, que também é citado, define como governo divino por meio de um representante divinamente escolhido
que fala e age em nome de Deus. E esse representante é sempre humano. É Deus governando a Terra, mas através de mediadores. Entendi. E aquelas expressões, reino de Deus e reino dos céus, muita gente debate se é a mesma coisa ou não. O que o Pentecoste diz? Ele aborda isso sim, citando Feinberg e o Walvoord. A conclusão deles, que o Pentecoste adota, é que as duas expressões são usadas meio que de forma intercambiável nos evangelhos. Elas se referem a diferentes facetas do plano de Deus. O reino eterno, o reino futuro de Cristo, a esfera atual de salvação. Ah, não são termos técnicos rígidos, então. Parece que não. O Feinberg sugere que Mateus usou o reino dos céus por respeito ao nome de Deus, pensando nos leitores judeus, né? Enquanto Marcos e Lucas usaram o reino de Deus para os gentios. Talvez dos céus enfatize a origem divina e de Deus o caráter espiritual. Mas, no fundo, o Walvoord diz que nenhuma delas é exclusiva para um único aspecto. O contexto é que vai dizer a que se refere. Entendi. Faz sentido. Então, para evitar confusão aqui na nossa análise, o Pentecoste prefere usar reino eterno para soberania universal e reino teocrático para essa manifestação terrena e histórica. Facilita, né? Exato. São termos que ajudam a gente a manter a distinção clara enquanto explora como esse reino teocrático se desenvolveu no Antigo Testamento. Ótimo. Então, vamos lá. Como esse reino teocrático, esse governo mediado por Deus na Terra, começou e evoluiu? A fonte traça uma linha do tempo, começando lá atrás. Começa no Éden. Ali estava a teocracia original. Deus era o rei supremo, claro, mas delegou a Adão a responsabilidade de governar a terra, lembra? De Gênesis 1, 26? Sim, o domínio sobre a criação. Isso. E a queda de Adão foi, na essência, a rejeição dessa autoridade delegada e, por tabela, do governo de Deus. Mas logo depois vem a promessa de redenção, Gênesis 3,15, que corre junto com o plano do reino. E o dilúvio. Foi o juízo sobre a rejeição geral desse governo divino inicial. E depois do dilúvio, o que mudou? Deus instituiu o governo humano, lá em Gênesis 9, como novo veículo da teocracia. A ideia era que o governante humano fosse um ministro de Deus, como Paulo diz em Romanos 13. Mas funcionou? Mais ou menos, né? Essa forma também foi rapidamente corrompida. A Torre de Babel, o reino de Nimrod, representam uma centralização de poder e adoração em oposição a Deus. Parece um padrão de falha humana, né? Pois é. E como Deus continuou o plano dele, então? Com a chamada de Abraão e o estabelecimento da aliança abraâmica. Aí o plano do reino teocrático começa a tomar uma forma mais definida, sabe? Ligado a um povo específico, com promessas de terra, descendência, bênção. E os patriarcas? Moisés? Figuras como Moisés agiram como representantes diretos de Deus, mediando a autoridade dele. Deus chega a dizer que Moisés seria como Deus para Arão e Faraó. Murmurar contra Moisés era murmurar contra Deus. Era a teocracia em ação através dele. E depois de Moisés e Josué vieram os juízes, né? Sim. No período dos juízes, Deus levantava líderes específicos, os juízes, para libertar e governar Israel. Gideão é um exemplo interessante. Ele recusa o reinado falando, o Senhor vos dominará. Ele reconhecia explicitamente a teocracia. Mas o povo rejeitou de novo. Rejeitou. O pedido por um rei, como tem todas as nações, lá em Samuel 8, foi o ponto final dessa fase. E Deus interpretou isso como uma rejeição a ele mesmo. Não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. É forte isso. Mas, peraí, a monarquia em si não era parte do plano de Deus? Era. Esse é um ponto importante que a fonte destaca. Um rei fazia parte do plano original. Tinha promessa lá para Abraão, para Jacó. O problema foi como Israel pediu. Foi por falta de fé no governo direto de Deus, querendo ser igual às outras nações. Ah, entendi a nuance. Mesmo assim, Deus instituiu a monarquia. O rei era para ser o representante ungido de Deus, sentado no trono do reino do Senhor, como diz 1 Crônicas 28. O Peters, citado por Pentecost, até argumenta que isso não era só uma figura, era o próprio reino de Deus em sua manifestação terrena naquela época. E a aliança com Davi? Crucial. A aliança davídica, em 2 Samuel 7, liga a promessa do reino teocrático
de forma permanente à linhagem de Davi. O futuro rei messiânico viria dessa casa. O reino de Deus na terra estava agora associado à dinastia davídica. Mas os reis também falharam, né? Principalmente depois de Salomão. Sim, e muito. E é aí que os profetas ganham destaque ainda maior. Eles se tornam a voz direta de Deus, muitas vezes confrontando os reis, o povo, chamando de volta para a aliança, mas também mantendo viva a esperança do reino futuro. A autoridade deles vinha direto de Deus. E teve aquele momento terrível da glória de Deus saindo do templo. Exato. A partida da glória Shekinah, aquela manifestação visível da presença de Deus, descrita por Ezequiel. Aquilo simbolizou o fim daquela fase específica do reino teocrático em Israel. Marcou o início do que se chama Tempos dos Gentios, um período em que nações estrangeiras dominariam Israel, porque o governo direto de Deus tinha sido, de certa forma, suspenso. Então, com o fim dessa fase do reino em Israel, a esperança acabou? Acabou o reino teocrático? Pelo contrário. É justamente nesse ponto, com o reino terreno em ruínas, que a profecia do Antigo Testamento explode com visões sobre o reino teocrático futuro. Os profetas não anunciaram o fim do reino, mas a sua restauração e consumação gloriosa. A fonte menciona Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Salmos. É um tema central. E como seria esse reino futuro segundo os profetas? É algo muito diferente do que existiu antes com Davi e Salomão? Sim e não. Seria a restauração do reino davídico, mas elevado a um nível totalmente novo, sabe? Glorioso, sobrenatural. O Scharfer resume bem. Seria teocrático, claro, governado pelo Messias davídico, Emanuel. Seria celestial em seu caráter, de justiça plena. Sediado em Jerusalém, mas com alcance mundial. Estabelecido pelo próprio rei na sua vinda, e profundamente espiritual. O MacLean acrescenta mais detalhes, né? Eu vi que a fonte cita ele bastante nessa parte. Parece uma descrição bem completa. Sim, o MacLean detalha essa visão profética de forma impressionante. Ele enfatiza a literalidade e não é só uma alegoria. Seria um reino real, concreto, na terra. Fala do rei como sendo ao mesmo tempo humano, descendente de Davi, e divino. Filho do homem, Filho de Deus, Deus forte. E a forma de governo? Monárquica, com uma organização que inclui o rei como cabeça, príncipes associados, Israel restaurado com prioridade e todas as nações sujeitas a esse governo justo. E os efeitos desse reino, pelo que você falou, parece que transformaria tudo. Totalmente. O MacLean agrupa os efeitos que os profetas descrevem, olha só que incrível. Vamos lá. Seria espiritual. Perdão de pecados, um coração novo para o povo, conhecimento íntimo de Deus, o Espírito derramado sobre todos. Seria ético, justiça, retidão, fim da opressão e igualdade. Que maravilha! E mais, social e econômico, paz universal, fim da guerra. Prosperidade, justiça social real, físico, fim de doenças, longevidade estendida, harmonia na natureza, a terra superfértil. Parece outro mundo. É quase isso, ele fala de novo céu e nova terra. E ainda, político com autoridade central e justa a partir de Sião. E até eclesiástico, porque o rei também seria sacerdote, unindo adoração e governo. O MacLean conclui dizendo que não dá para a gente espiritualizar ou ignorar nenhuma dessas dimensões. A visão profética é completa. Uau! É muita coisa. Muita mesmo. E o ponto central, como Pentecostes ressalta no fim do trecho citado, é que a queda do reino histórico de Davi não cancelou essas promessas. Os profetas garantiram a restauração e a glorificação desse mesmo reino teocrático davídico. E, na perspectiva do Pentecoste, essa restauração gloriosa, bom, ainda não aconteceu, ainda é futura. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Seguindo a análise do Pentecoste, a gente viu essa distinção chave, né? O reino eterno, que é a soberania absoluta atemporal de Deus sobre tudo, é um direito dele. Isso, inerente. E o reino teocrático, que é a manifestação dessa soberania aqui na Terra, ao longo da história, com altos e baixos, através de representantes humanos,
E com essa promessa incrível de uma consumação futura, gloriosa, sob o Messias da linhagem de Davi. Ter essa estrutura em mente pode ajudar a gente a ler a Bíblia entendendo melhor passagens que falam do reino de formas diferentes, né? Sem dúvida. Ajuda a organizar muitas peças do quebra-cabeça bíblico, sabe? Não resolve tudo, mas dá uma clareza maior. E a fonte nos deixa justamente na porta da próxima grande questão. Qual seria? O Pentecoste menciona que os judeus, lá na época de Cristo, estavam esperando fervorosamente o cumprimento literal dessas promessas do Antigo Testamento. Esperavam esse reino teocrático restaurado, terreno, político, glorioso, governado pelo Messias davídico. Ah, claro. A expectativa era enorme. Exatamente. E aí fica a pergunta pra gente pensar, né? Como essa expectativa tão forte, tão específica por um reino assim, aqui na Terra, como ela se chocou, ou talvez se alinhou de formas inesperadas com a chegada de Jesus de Nazaré e com os ensinamentos dele sobre o reino, que a gente lê no Novo Testamento, essa tensão entre a expectativa do Antigo Testamento e a realidade do Novo é algo fundamental para a gente explorar na próxima vez. Com certeza. É o próximo passo lógico nessa investigação. Bom, essa análise de hoje foi baseada no capítulo 25 do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. E como já adiantamos, a história continua. Nossa próxima análise vai mergulhar justamente em como o Novo Testamento aborda essas questões, ainda usando esse mesmo material como guia. Vai ser interessante conectar os pontos. Vai sim. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima exploração.